Artistas saíram em apoio à ministra Carmen Lúcia diante da pressão para a revisão sobre a decisão da prisão após segunda instância. As mensagens estão sendo compartilhadas em aplicativos como o WhatsApp. O ator Vitor Fasano, por exemplo, postou no Facebook um vídeo direcionado à presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministra Carmen Lúcia, resista, resista, porque nós estamos do seu lado e do lado da justiça. Atrizes, atores e cantores pedem que a líder do Supremo resista às pressões sobre o julgamento que poderia beneficiar o ex-presidente Lula, por exemplo. Em entrevista à rádio Itatiaia, Carmen Lúcia declarou que não sofre pressões, mas enxerga um período de paixões canalizadas. Nós estamos vivendo um período em que as emoções são muito fortes, virulentas às vezes, as pessoas muito apaixonadas e, portanto, elas canalizam o que poderia ser considerado mesmo pressões que vêm em todos os sentidos. Nesta terça-feira acontece uma reunião convocada pelo ministro Celso de Mello para tratar do assunto. O que tem de concreto é que o ministro Celso de Mello me diz que seria conveniente nós conversarmos, os ministros, se poderíamos nos encontrar. Não é nem reunião formal, nem fui eu que convoquei, mas é comum, como eu disse, a conversa acontecer. Para muitos críticos, a revisão do entendimento do Supremo sobre a prisão após o julgamento de segunda instância poderia interferir na efetividade de operações como a Lava Jato. O criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, discorda. Para ele, a presunção de inocência é um direito constitucional. Esse julgamento da hipótese da prisão em segunda instância não tem absolutamente nenhuma relação com a Lava Jato. Na realidade, alguns operadores da Lava Jato usam um certo jogo de marketing para dizer que tudo atinge a Lava Jato. Essa decisão não tem absolutamente nenhuma ligação com a Lava Jato, assim como não tem com a prisão do presidente Lula. Eu defendi no Pleno do Supremo a DC 43 para impossibilitar essa prisão após o segundo grau, muito antes desse processo penal do Lula ter tido conhecimento, ter tido andamento, ter tido sentença. Em 2016, o STF decidiu que a execução da pena pode ser iniciada antes que terminem todos os recursos em instâncias superiores. Com base nesse entendimento, o ex-presidente Lula pode ser preso após os últimos recursos no TRF4. E Joseval, só para complementar, ontem em entrevista à TV Globo, a Globo News, primeiro passou um trecho no Jornal Nacional, inclusive, a ministra Carmen Lúcia afirmou que não há motivos para refazer o julgamento sobre a segunda instância. Sim, daquela questão, mas como eu tenho dito aqui, o Gilmar Mendes acaba de reafirmar na palestra que deu o que é muito simples, o juiz provocado tem que decidir. Então, eternamente, se um brasileiro, o mais humilde dos brasileiros, tiver uma lesão a seu direito e ele entrar com habeas corpus, mesmo que condenado em segunda instância, o tribunal tem que decidir. Não pode absolver ou condenar, conceder ou não. Não pode ficar mudo, isso não pode. A tríade demoníaca antirrepublicana que eu já citei no começo do jornal, tá a postos. Eles têm ódio de nós, cidadãos de bem. Eles estão aí para saquear o Estado. Eu, você, nós. Nós fazemos papel de trouxa, pagamos nossos impostos, respeitamos as leis, mas a tríade demoníaca antirrepublicana que eu já citei, essa tríade está aí. Eles não são brasileiros, eles são traidores da pátria. Eles estão de passagem pelo Brasil. De passagem. Tem bilhões no exterior, tem um deles aí citado aí que fez viagem a Paris durante 2 semanas, na França, melhor dizendo, ao conjunto da França. E cantava, levou 30 amigos, segundo a revista Piauí. E cantava parabéns 2 vezes por dia, para homenageá-la. Era um gesto espontâneo dos amigos que ele levava. Quer dizer, todo esse pessoal, se eu tivesse poder, eu passava um camburão, levava todo mundo preso. Eles não querem defender você, o humilde, o trabalhador, a classe média, o empresário que paga seus impostos. Eles querem defender essa república nojenta, suja, carcomida, corrompida. Eles querem salvar o Lula porque eles estão salvando a eles próprios. Salvar o Lula é fundamental para manter a destruição da democracia. Eles têm ódio do Estado Democrático de Direito. E esse Estado que está aí não é democrático de direito nem aqui, nem na China. Mas um dia a República vai ser proclamada. Um dia. E vai ser contra eles. Porque eles são adversários da moralidade, da ética, do respeito à coisa pública. Eles são corruptos. É gente má. É gente que eu não sei como dorme.
Eu pergunto a esses que ganham 10, 15, 20, 30 milhões de honorários, como é que você dorme? Como é que você põe a cabeça no travesseiro, homem? Né? E você, grande empresário, que o senhor completou com Lula, não todos, evidente. E você da elite política que rouba dinheiro de hospital, da segurança pública, e você dorme tranquilo. Eles são psicopatas. Essa tríade demoníaca antirrepublicana que eu citei é psicopata. Eles são traidores da pátria. Eles são os nossos adversários. Eles nos odeiam. Eles querem que nós continuemos de joelhos. E eles perderam com o impeachment da Dilma. E vão perder novamente. A ministra está absolutamente certa. Ela está sofrendo uma pressão enorme, enorme. Não dos que querem a lei, dos que querem manter a corrupção. O ministro Marco Aurélio Mello, contrário à execução antecipada da pena, afirmou que poderia rever a posição dele se houvesse, Joseval e professor Vila, uma mudança na Constituição que definisse a condenação em segunda instância, como o trânsito em julgado. Quem sabe a solução estaria aí, ele disse, em uma emenda para dizer, havendo duplo pronunciamento com o crivo do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Federal, após não caber mais recursos nesses tribunais, tem-se o trânsito em julgado. Inclusive, ele estaria retomando uma proposta do ex-ministro César Peluso. Os recursos no STJ e no STF teriam contornos de verdadeira ação rescisória. Foi a explicação dada ontem pelo ministro Marco Aurélio Mello. Joseval. Porque aí altera o texto constitucional, ele cumpriria o novo texto constitucional. Eu também. Se estivesse na Constituição que isso está definido, também abaixaria a cabeça a essa decisão. Agora, por enquanto, o texto constitucional diz outra coisa. E quem fez o texto constitucional foi a Constituinte. Não foram os lulistas. Foram os constituintes eleitos pelo povo para fazer a Constituição. Eles que fizeram, escreveram esse texto. Eu escrevi até a semana passada, tem publicado nas redes sociais, mas, bem, toda semana eu tenho que escrever artigo, umas vezes 3. Quero dizer que eu quero ver o Lula na cadeia também, não estou defendendo. Eu peguei o exotismo constitucional nosso. A Constituição de 88 é ridícula, ridícula. Um dia aqui posso ler alguns artigos, vocês vão rir. É coisa de rir. Você não acredita que aquilo foi escrito, mas é o que está em vigência. E completa 30 anos. Para ter uma república no Brasil, o primeiro caminho é não ter essa Constituição. Porque ela é a Constituição dos poderosos. Primeira coisa é ter outra Constituição. Segundo, ter constituintes que honrem, que sejam constituintes. Essa constituinte que teve em 87 e 88, começou no dia 1 de fevereiro de 87, terminou dia 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. É a constituinte mais longa da história do mundo. Tem 1/3 dos senadores não tinham mandato constituinte, porque foram eleitos em 82, mas participaram da constituinte com mandato constituinte. Olha o absurdo! Eles não tinham, porque eles foram eleitos em 82. Não podiam, mas participaram. Né? Segundo, a eleição estava errada. Você fez uma eleição para deputado e senador, você partiu do pressuposto que o parlamento seria bicameral. Não. Uma constituinte, você faz a eleição para constituintes. É ela, de forma soberana, que vai decidir, por exemplo, se o parlamento é bicameral. Como foi feito, vale lembrar, em 1933. Então, para ter uma república, precisa ter outra estrutura legal. Uma república de fato, não essa da bandalheira. E aí precisamos acabar com essa Constituição que completa 30 anos e é uma tragédia. É uma tragédia. É a Constituição dos poderosos. Não é da democracia, é dos corruptos.